Nos vídeos passados eu tratei sobre o morfema, o que são os morfemas, de acordo com a gramática descritiva. Então, são 4 tipos de morfemas que esta teoria linguística, ou essa perspectiva linguística traz. Ou seja, a gramática descritiva entende a língua como um conjunto de produtos estruturados. Isso é gramática descritiva. E aí o morfema pode ser, ou podem ser, morfemas segmentais, morfemas suprassegmentais, morfemas ou morfemas de alternância e morfemas zero. São estes 4. E hoje eu não sei se faço uma revisão sobre eles 4 ou se continuo a partir daqui. Deixa eu ver. Eu vou tentar fazer uma revisão com o texto aqui antes de avançar, então. Acho que é melhor. Acho que vai ser melhor mesmo. Bom, aqui no canal estou gravando vários vídeos, uma playlist, na verdade, sobre gramática do português brasileiro. E aí estou utilizando o livro Texto Base, que está me ajudando nesta playlist introdutória, né, Gramática do Português Brasileiro, a Taliba de Castilho. E este livro traz um estudo, né, sobre as diversas teorias linguísticas que são aplicadas à gramática. Então, são 4, basicamente, que ele utiliza ao longo do livro, as teorias sobre a língua e a gramática. Então, a primeira delas, a primeira teoria, língua como um conjunto de produtos estruturados, ou seja, gramática descritiva. Língua como um conjunto de processos estruturantes, que é a gramática funcionalista cognitivista. Língua como um conjunto de produtos e processos em mudança, ou seja, a gramática histórica. Língua como um conjunto de usos bons, ou seja, a gramática prescritiva, ou então a gramática normativa atual, né? E para cada teoria linguística, cada bloco desse, o autor aqui traz uma definição, ou melhor, traz os seus postulados daquela gramática, traz também os procedimentos metodológicos e as unidades da gramática e ensina, neste caso que eu estou tratando sobre gramática descritiva. Então, quais são essas unidades? O fonema, a sílaba, o morfema, que mais? A palavra em si, o sintagma, a sentença também. E então tenho tratado aqui no canal, voltando ao início do vídeo, sobre morfema, que é uma dessas unidades da gramática descritiva. E aqui ele começa então, começando então o vídeo propriamente dito sobre a revisão. O morfema é a unidade mínima da estrutura gramatical. Ele associa os dois polos do signo linguístico, o significante e o significado, de acordo com a conhecida formulação saussuriana de Saussure, né? Um morfema também é definido como um segmento maior que o fonema e menor que a palavra. Ele é realizado por meio de morfes ou alomorfes. Transcrevemos os morfemas entre chavetas e os alomorfes entre colchetes e quadrados. Beleza. Daí, essa é a definição, então. Diferente do que eu tenho visto na matéria de morfologia atual, né, que eu acho que vem da gramática descritiva, morfologia ali é a melhor unidade com significado. E aqui ele coloca que morfema é a unidade mínima da estrutura gramatical. Não está tratando sobre que tem que necessariamente ter significado, né? Tanto é que o repertório dos morfemas gramaticais do português brasileiro compreende morfemas segmentais, morfemas suprassegmentais, morfonemas e morfemas zero, esses 4 tipos. Sendo que o primeiro, morfemas segmentais, são aqueles cuja execução se desenvolve na sequência linear da cadeia da fala. Eles compreendem os morfemas afixos, ou seja, os prefixos e os sufixos, né? As vogais temáticas dos substantivos. Que mais? Os morfemas vocábulos, com verbos auxiliares que atribuem a um verbo pleno as categorias de modo, como em deve, falar, tempo, ou como em vai, falar. Então, esses são os morfemas segmentais que ele chama nesta gramática descritiva. O segundo tipo, ou segundo grupo, né, de morfemas gramaticais do português brasileiro, conforme a gramática descritiva, é esta perspectiva. Morfemas suprassegmentais são aqueles que transcendem a linearidade é a questão linear mesmo da palavra. Do enunciado temos aqui o acento em si, por meio do qual distinguimos falara, falará. Então ele entende isso aqui como um morfema. Canto, cantamos, cantamos. E nesse caso, o que distingue as pessoas do verbo é cumulativamente a mudança do acento no radical. Então, cante, e a presença do morfema sufixo mos. A pausa, silêncio entre uma palavra e outra, que permite distinguir
hábil de habilidade. Então, para esta perspectiva teórica também entende-se esta pausa como um morfema, hábil de habilidade. Veja, isso é muito diferente da gramática normativa, muito diferente, não se considera isso. Vários aqui, né? Alguns desses que eu estou mencionando aqui. O terceiro grupo são os morfonemas ou morfemas de alternância. São os morfemas que aproveitam distinções fonológicas entre vogais posteriores. Por exemplo, U é diferente de O, que é diferente de O, e vogais anteriores como I, E e E, para promover distinções gramaticais. Além disso, entre classes de palavras como adjetivo azedo em E, verbo azedo com E ou azedo com E. Então isso aqui para ele também é um morfema, mas que ele chama que é um morfema de alternância, que aqui é dito como morfonema. No segundo caso, né, entre masculino e feminino, grosso ou grossa. Então essa diferença aqui no caso de pronúncia, né, fonética inclusive, fonológica. O para ele, para essa perspectiva se chamam morfonemas, que se chamam morfemas de alternância. Por fim, morfema zero é o aproveitamento, o quarto grupo, né? Morfema zero, tipo, né, de morfema, é o aproveitamento da ausência da marca material para expressar um valor gramatical. É o caso de falo, decomponível no morfema radical fal, F-A-L. E no morfema número pessoal o, deixando-se um lugar vazio na parte do verbo que poderia ter recebido um morfema modo temporal como vá. Então isto que fica faltando no falo poderia ser falava, né? Que aparece em palavras desse exemplo. Isso aí é o que ele chama de morfema zero. Diríamos que a ausência deste morfema em falo caracteriza o presente indicativo. A noção de signo zero procede lá de Saussure, que afirmou que um signo material não é necessário para expressar uma ideia. A língua pode contentar-se com a oposição de alguma coisa com nada. O achado saussuriano mais um espalhou-se pela teoria linguística. E Bailey propôs que além do zero morfológico, há também o zero sintático com omissão de proposições, por exemplo. Bom, a gramática gerativa tratou o signo zero como uma categoria vazia na sintaxe. Entretanto, Glasson adverte que não é para sair postulando zeros por aí. Não se deve acrescentar zeros além dos limites dos espaços vazios claramente visíveis na estrutura que se está descrevendo. De todo modo, na língua como na vida, a ausência do som, o silêncio também é significativo. Bom, então o vídeo de hoje foi isso, uma breve revisão sobre o que são os morfemas, né, para a gramática descritiva, que é a menor, que é a unidade mínima da estrutura gramatical, sendo morfemas segmentais, morfemas suprassegmentais, morfonemas ou morfemas de alternância e morfema zero. E como eu estou tendo morfologia atualmente, isso aqui difere bastante, pelo menos nos nomes, em algumas características também, dos morfemas tradicionais aí que se vê na gramática normativa, né? E eu fico por aqui. No próximo vídeo continuo a partir deste ponto, então, para a gente finalizar o que são morfemas, vendo as suas propriedades. No vídeo passado eu tratei um pouco mais sobre morfemas da gramática descritiva, vou deixar esse vídeo aqui no final, valeu!